Olá, meu nome é Bárbara Mariotto, sou terapeuta energética espiritual e parceira da Miriam Moron nesse projeto Espelhe Meu Podcast. Então, como a nossa última live a gente falou bastante de relacionamento afetivo íntimo, que é relacionamento com marido, namorado, ficante, peguete, boy. Então hoje eu trouxe uma prática diferenciada para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar algumas cartinhas do baralho cigano referente a esse tema de relacionamentos, né, afetivo íntimos, onde eu vou trazer para vocês uma carta problema e outras 3 cartas conselho. Então, assim, eu vou fazer 3 tiragens. Então, eu vou pedir para você escolher, né, o número 1, 2 e 3. E daí você vai ver a tiragem conforme o número que você escolheu. Então, por exemplo, se eu escolher o número 2, eu vou lá e vou ver a tiragem em 2. Vai estar tudo corrido aqui no vídeo. Vou deixar também para vocês a minutagem aqui embaixo. Então, né, se você já escolheu o número, você já vai lá e já vê a sua tiragem. Então, assim, para iniciar, para eu poder acessar o seu campo e entender como que estão as informações, eu vou pedir para você falar baixinho ou mentalmente o seu nome completo e a data de nascimento. Isso funciona como uma permissão para que eu possa entrar no seu campo e entender o que está acontecendo aí nessa fase de relacionamentos. Então, vou começar agora com a tiragem para as pessoas que escolheram o número 1. Vou tirar as cartinhas. Então, primeiro eu vou tirar a cartinha do empecilho e depois as 3 cartinhas do conselho. Então, a primeira cartinha que saiu aqui para nós não, né? Para as pessoas que escolheram o número 1, é a cartinha que traz muita questão da inocência, muita questão da birra, são aquelas pessoas que ficam birrando dentro do relacionamento. Então, por exemplo, aquelas pessoas que o outro não faz algo que ela queria e ela fica tendo aquela atitude que geralmente a gente chama de atitude criança birrenta. Então, veio muito essa questão da birra. Então, essa tiragem é para você que faz muita birra dentro do teu relacionamento. Isso tá sendo um problema para vocês no âmbito do relacionamento. Então, dá uma analisada, vê como é que tá a sua conduta dentro dessa birra. Se você reconhece mesmo essa birra, porque às vezes todo mundo pode ver essa birra em você, mas você não reconhece. Então quer dizer que isso está muito na sua sombra, que você precisa dar uma trabalhadinha. Então essa é a carta que tá aí como um empecilho, né? Um problema. A carta do conselho, ela sai com uma carta que traz muita autoestima. Então, autoestima em que quesito? Eu não vou esperar o outro me dar algo para que eu tenha esse algo. Então, vem muito assim que, por exemplo, o exemplo que me tá vindo aqui, queria tomar um sorvete com meu boy, mas meu boy não me levou para tomar um sorvete. Então eu vou lá e compro o sorvete. Ou eu posso chegar no meu boy e falar assim: amor, eu gostaria muito de tomar um sorvete. Você quer ir comigo? Ele vai falar sim ou não, depende da resposta dele, você vai mesmo assim. Então fala para trazer muito essa questão do fazer por si só, né? Trazer essa energia para você. Então não vou ficar esperando o boy fazer mundos e fundos por mim. Eu vou fazer por mim e a gente vai continuar o nosso caminho normalmente. Traz também aqui como conselho que o relacionamento ele tem um valor muito grande para você. É uma coisa que você gosta, é uma coisa que tem muito valor para você. Porém, o que me chama a atenção é que é meio que como se ele te levasse para 2 lugares. Então, posso estar falando para pessoas onde o relacionamento num dia tá muito legal, tá maravilhoso, e no outro dia você tá querendo terminar, você já não tá gostando, algo que o outro fez te desagradou. E essa questão do conselho aqui é para você observar como que tá esse movimento. Então, a partir de como você começando a fazer essas coisas por si só, né, trazendo mais movimento para si mesma,
eu quero tomar um sorvete, não vou ficar esperando ele tomar o sorvete comigo. Então vou lá, eu vou comprar esse sorvete para eu tomar. Você vai começar a observar essa questão da mudança. Então, se ela é a mudança que eu falo é a mudança de postura sua dentro do relacionamento. Isso pode te levar para um lugar onde você tem que fazer algumas escolhas. Então, que você tenha que decidir um caminho ou outro. Aqui não me vem muito energia de término, mas me vem muito a energia de cortar certas coisas. Está muito relacionado a essa questão de você fazer por si só. É como se você fazendo por si só, você conseguisse cortar certos elos e você consegue ter mais clareza referente a essa dualidade que te leva a uma hora tá muito bem dentro do relacionamento e outra hora já não tá muito legal. Então, essa foi a leitura para você que escolheu o número 1. Agora eu vou fazer a leitura para quem escolheu o número 2. Então, deixa eu embaralhar aqui de novo. Então, se você escolheu a leitura 1, já deixa aí nos comentários se fez sentido para você, se não fez sentido. Já comenta aqui, deixa para nós se você está gostando dessas sessões de vídeos, que a gente fez bastante meditação. A Mira também fez a arte terapia e agora eu também tô vindo com o baralho aqui para vocês. Então vou deixando aí pra gente saber como que vocês estão avaliando esse nosso trabalho aqui no espelho meu. Então tô aqui embaralhando as cartas, tá? Então reforçando, essa aqui vai ser para as pessoas que escolheram o número 2, tá? Vou embaralhar um pouquinho mais. E agora eu vou tirar de baixo para cima. E vou tirar uma do meio aqui que me deu vontade. Então, eu vou tirar assim. Isso. Ótimo. Tá, então vamos lá. A carta problema aqui, ela me vem uma carta que é como se você fosse muito rígida. Então, aqui eu posso estar falando com pessoas que não dão o braço a torcer. Eu sei que é difícil, gente, eu também sou um pouquinho assim, mas tá tudo bem. A gente vai aprendendo com o tempo. Então, me vem muito essa questão de não deixar o novo vir, sabe? Aquelas pessoas que ficam naquilo e não pode até às vezes ver que tá errada, mas não dá o braço a torcer. Tô falando com essas pessoas nesse momento. E a questão do conselho é um conselho um pouco mais profundo, porque aqui ele traz uma questão de transformação profunda. Então, o que acontece? Essa transformação profunda, ela vai vir do seu interno, das suas bases. Então, aqui, pode ser que às vezes você tem alguma crença relacionada a relacionamento. Então, eu posso estar falando com pessoas que têm a crença que o homem não pode ajudar em casa. Então, o homem não pode ajudar em casa. E o que acontece quando a pessoa tem essa crença? Ela fica tão enrustida nisso que ela não consegue se abrir para que outras coisas venham. Então, que é justamente a carta problema que veio, porque a carta problema que veio é a pessoa que não dá o braço a torcer. Então, se o homem não pode ajudar em casa, homem não pode ajudar em casa. Você tá lá se matando, se descabelando, meu Deus do céu, mesmo assim você ainda fica naquilo para manter essa crença. Então você precisa entender outros lados, outros posicionamentos dessa crença, né? Digamos que eu usei como exemplo essa crença da pessoa não poder ajudar, né, nos afazeres de casa, para que essa transformação ela aconteça. E quando essa transformação ela acontecer, você vai ver muito mais leveza dentro do seu relacionamento, muita mais comunicação, muito mais parceria.
Então, essa questão que veio como questão problema, que é a questão de você ser muito rígida, não se abrir para o novo, ela afeta tudo isso dentro do seu relacionamento. Então, a questão da comunicação, a questão da parceria. E me vem muito essa questão da parceria. Deixa eu ver um exemplo aqui para falar para vocês, para exemplificar de uma forma melhor. Gente, eu não tô conseguindo pensar em nada. Mas vem muita parceria. Então pensa aí no que é parceria para você, que você não tem dentro do seu relacionamento. Algo que você gostaria que seu marido fosse parceiro, seu esposo, qualquer pessoa que seja do seu íntimo. Relacionamento afetivo íntimo, gente, pra focar nisso. Então, quando você conseguir entender, né, desfazer essa crença, aí você vai ter essa transformação profunda e vai ter essa parceria dentro do seu relacionamento. Então, essa leitura aqui já foi um pouquinho mais pegada, eu acho que ela foi mais profunda. Então, diz aí, você que escolheu o número 2, como que foi, o que você achou, se fez sentido pra você, se você tá realmente passando, se você é uma pessoa que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de abrir pro novo. E, pessoal, eu falo assim, essas cartas que estão vindo como problema, não são coisas ruins referente a nós, tá? Porque, assim, todo mundo tem as potências. Então, por exemplo, eu tenho uma energia de controle muito forte porque eu peguei isso da minha mãe. Mas, pra mim, isso não é ruim, porque eu tô trabalhando ela. Então, assim, o oposto do controle, ele vem como planejamento. Então, se eu preciso me planejar, por exemplo, com a questão das minhas agendas, né? Agendas de às vezes, compromisso que eu tenho, cliente que eu tenho, eu anoto, eu organizo, eu falo, ó, esse horário aqui dá para eu atender, esse horário aqui não dá para eu atender, é uma forma de controle. Então, eu tô usando essa potência que em mim habita de forma ok para mim, sem peso. Então, quando eu trago essas questões, principalmente a questão da birra, às vezes a gente precisa fazer um pouquinho de birra na nossa vida pra gente se posicionar. Então, assim, a gente leva a birra para um outro patamar, a gente sai da criança birrenta para ser um adulto que se impõe. Então, é a gente observar essas duas polaridades, tá? Então, assim, não levem pro coração, levem realmente como uma forma para você olhar isso, para você entender como que isso tá agindo na sua vida, dentro do seu relacionamento, e você conseguir aí ter uma visão um pouco melhor. Se vocês, né, já fiz aqui as duas leituras, se você se identificou e você quer um olhar diferente para essa carta que veio de problema, deixa aqui para mim. Quero a sugestão, porque daí eu falo para vocês, né, eu comento aqui e eu ajudo vocês a ter outro olhar sobre essa questão da carta problema, tá? Então agora, você que escolheu o número 3, né? A leitura agora vai ser para pessoas que escolheram o número 3. E eu vou tirar, então, as cartinhas aqui. E vamos ver o que o baralho vai trazer para as pessoas de cartinha que tiraram... De cartinha não. As pessoas que escolheram o número 3. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá, gente. Aqui, a carta problema... Vamos lá, o negócio tá meio doido aqui. Essa leitura aqui vai bem pesada. Mas assim, a carta problema que veio aqui, ela fala muito da questão social. E o que me traz essa informação do social é assim, como se você tivesse o seu parceiro, sua parceira ali, e tivesse muita gente envolvida no relacionamento de vocês. Então, muita gente dando pitaco, muita gente falando como vocês deveriam fazer ou não fazer dentro do relacionamento de vocês. Me vem aqui como se vocês fossem um casal jovem. Eu falo vocês porque tá me vindo aqui que é a energia dos dois, não tá vindo só de você que tá assistindo esse vídeo. É como se vocês fossem um casal novinho. Me vem assim, ou um casal que começou a namorar agora, ou um casal que acabou de casar, um casal que tá indo morar junto. Que o pessoal tem, é igual quando o pessoal tem filho, né? Que, ai não, porque bebê não pode isso, ai, porque bebê não pode aquilo. Então eu sinto aqui que essa energia é muita gente fazendo isso com vocês. Então, por exemplo, é muita gente falando assim, ai, quando você
for fazer isso, você faz isso e aquilo. Por exemplo, quando você for limpar a sua casa, não limpa com que boa. Porque quando você for limpar a janela da sua casa, não limpa com isso. Então, assim, muita gente dando pitaco dentro da relação de vocês. Pode ser superficial, dessa forma que eu dei os exemplos da casa, mas também pode ser algo mais profundo. Então, por exemplo, alguém chega pra você e fala assim, olha, quando o seu esposo fizer, sei lá, for pro bar beber com os amigos dele, você tem que ficar de olho, porque senão ele pode te trair. Inverso. E quando a sua esposa for no salão de beleza fazer as unhas, você tem que ficar de olho, porque lá elas falam muito mal do marido dos outros. Então, é esse tipo de comentário que eu tô vendo dentro da relação de vocês. Então, essa é a carta problema. Agora a gente vai pros conselhos. Agora, a carta dos conselhos, o que me vem aqui? Que vocês têm estrutura para manter o relacionamento de vocês. Porém, vocês precisam ser parceiro um do outro. Então, o que acontece? Como tem essa questão das pessoas em volta ficar falando muito de conversinha, vocês precisam não dar ouvido para essas pessoas e ouvir só vocês dois. Então, por exemplo, vamos supor, você que tá aqui vendo o vídeo, alguém falou algo para você do seu relacionamento. Abstrai, joga para fora, não guarda para você. Alguém falou assim: é porque eu vi o seu esposo na rua esses dias. Nem pensa nisso. Vai pensar, sei lá, na compra que você tem que fazer do mercado. E então não leva isso pra você, pra dentro da sua energia. Não carrega isso. É um conselho muito importante isso. Não carrega isso. Porque assim, se vocês forem fazendo essas questões, a carta problema é essa. Então, é o social tentando interferir muito no relacionamento de vocês. E eu sinto que esse social ele é muito pesado, viu? Podem ser parentes, mãe, pai, pessoas próximas, sabe? Então, assim, voltando para a parte dos conselhos. Então, apoiem-se um no outro. Ouviu conversinha de alguém? Abstrai. Não ouve, não leva pro coração. Ou às vezes, se alguém chegar falando alguma coisa que você ficou encucada, respira um pouco, dá uma pensada se isso faz sentido com o que você conhece da pessoa que você tá, e sente realmente no seu coração, porque o nosso coração também manda um pouco. Então, sabe, faz esse internalizar. Eu sei que na hora da raiva é um pouco difícil, mas tenta internalizar, porque esse conselho aqui, ele é muito profundo para quem escolheu o número 3. Então, quando você faz esse movimento de se agarrar no seu parceiro, vocês conseguem manter a energia de vocês em vocês, na relação de vocês, e isso solidifica. Então, se vocês ficarem ouvindo muito o conselho do externo, provavelmente vai ser um relacionamento que vai durar muito pouco. Mas se vocês apoiarem-se um no outro, né? Vocês terem essa relação bem mútua, bem de confiança, bem de conteúdo mesmo, de ser parceiro um do outro, vocês vão conseguir solidificar essa relação, tá? Então, assim, esse aqui é o conselho para a pessoa que tirou o número 3. Então, se você escolheu esse número, já me fala aí se fez sentido para você ou não. Então, pessoal, hoje a prática foi essa, foi uma prática bem diferente, foi uma prática bem intuitiva. Eu espero de coração que vocês gostaram, né? Que vocês tenham gostado muito dessa leitura que eu fiz para vocês, que tenha feito sentido na vida de vocês. E por favor, comente aí, gostei ou não gostei, deixa o seu like, inscreve-se aqui embaixo no nosso canal. Sempre a gente tá postando as nossas lives, as nossas meditações, os nossos exercícios práticos, e espero muito que vocês estejam gostando do nosso canal e um beijo!